do poder de uma mãe. Nesse dia tão especial, em que damos glória a Deus pela vida das mães, essas mulheres fortes e determinadas, queremos esta noite observar o quanto a força de uma mãe pode ser potencializada quando ela permite ser usada por Deus. Vamos observar através das Escrituras algumas mães que foram usadas por Deus e ver a força do seu poder. Então, nessa noite, eu quero apresentar a vocês 4 mães, 4 testemunhos. Poderíamos aqui escolher vários, muitos outros, mas eu escolhi esses 4, 2 no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento, para que a gente possa, por meio desses testemunhos, observar o tamanho do poder de uma mãe. E se você se permitir ser usada por Deus, certamente este poder será potencializado, aumentado, que Deus possa te usar grandemente na criação dos teus filhos. Então, a primeira mãe que nós vemos, ou que eu quero destacar esta noite, é a mãe Ana. A mãe Ana, ela tem um poder, o poder da graça. Ana é um nome de origem hebraica, que significa cheia de graça ou graciosa. No entanto, a vida de Ana não foi nada fácil. Ela viveu em uma época em que as mulheres casadas que não gerassem filhos eram consideradas mulheres amaldiçoadas. Para piorar, ainda vivia em uma sociedade onde um homem casado com uma mulher estéril poderia casar-se com outra que lhe desse filhos, e assim o seu marido, chamado Eucana, casou-se com Penina, sua segunda mulher, que lhe deu muitos filhos. Ana, a graciosa, buscou ao Senhor para ativar o poder da graça para poder ter filhos. Vejamos como e onde isso aconteceu. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, verso 10 a 11. Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atendes para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então aqui, Ana já vinha sofrendo muitos anos por não ter filhos. O texto anterior diz que a sua rival, no versículo 6 do capítulo 1, a sua rival provocava excessivamente para ela se irritar, porque o Senhor havia cerrado a sua madre. Então Penina ficava fazendo chacota contra Ana, e Ana cada dia se entristecia mais. Mas uma vez por ano, seu marido ia até o templo, e lá ele fazia as suas ofertas ao Senhor, e naquele momento ela reservou-se para orar, e ela orou com muita intensidade, com muito desejo, buscando a graça de Deus. A palavra graça, irmãos, ela significa favor imerecido. Ela sentia no seu coração que ela não merecia ser mãe diante da condição que ela se encontrava, por já
tanto tempo casada e não ter gerado filhos, mas ainda assim ela reconhecia que toda honra, toda glória deve ser dada a Deus, e este nosso Deus, ele é todo poderoso, e poderia sim, com o seu poder, com a sua graça, abrir a madre e fazer com que ela se tornasse mãe. Ela então tomou uma postura, digamos assim, um pouco, como posso dizer, não pouco, mas de muita fé, que foi dizer a Deus que se Deus desse um filho a ela iria entregar esse filho a Deus. Imagina, uma coisa que você quer muito, e quando Deus te dá, você devolve para Deus. Então, era a prova de amor dela, era como ela ia mostrar o poder da sua graça. Olha, é tudo que eu mais quero, mas não adianta eu tê-lo sem ofertá-lo a Deus, por gratidão a tudo que Deus fez por mim. Então ela decidiu que iria entregar o seu filho para o sacerdote, e lá ele viveria e seria então um servo de Deus. Versos 17 a 20 do mesmo capítulo diz assim: Então lhe respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela se confortou com as palavras do profeta, alimentou-se, já estava alegre. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, quer dizer, ela e o seu esposo dormiram juntos. Sua mulher, com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, ele concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, depois de não muitos dias, voltando para casa, para sua terra, ela estava numa terra distante, voltou para sua terra, e lá, sua vida normal, deitou-se com seu esposo e foi agraciada por Deus. A sua graça foi transbordante e ela gerou um filho. Teve então um filho que ela tanto desejava. Verso 24 a 28, a entrega do filho. Havendo desmamado a criança, levou consigo com um novilho de 3 anos e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e ele, do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então Ana recebeu a graça de Deus, e esta mesma graça foi transbordante, que ela ofertou seu filho ao Senhor. A oferta foi a entrega deste filho ao sacerdote, e este garoto então foi criado para futuramente se tornar um sacerdote. Então ele foi criado nos princípios, digamos assim, da lei mosaica, foi instruído, ensinado como deveria ser o seu comportamento. E se nós estudarmos esse livro de Samuel, a gente vai observar o crescimento de Samuel. A primeira vez que Deus falou com ele não entendeu, ele pensava que era o profeta que estava chamando, ele ia lá até o profeta e dizia: o Senhor me chamou. Ele disse: o profeta: não, estava dormindo, volte a dormir. E novamente ele volta na terceira vez, na segunda vez o profeta diz: quem está te chamando é o Senhor.
Então fala, Senhor, que o teu servo ouve. O profeta ensinou a ele como ele deveria responder a Deus, e assim ele o fez. E aquele garoto cresceu, recebendo essa grande instrução de Deus e se tornando um grande profeta de Deus, o profeta Samuel. Samuel, o seu nome significa aquele que Deus ouve. Imagina só, nome forte, né? Ele se tornou um grande profeta, um homem sério que aprendeu a ouvir a Deus desde cedo. Seu ministério foi grandioso, pois Deus foi glorificado através da sua vida. Então Samuel ele foi usado para ungir o primeiro rei de Israel, rei Saul. Depois ungiu também Davi, que se tornou rei também em Israel. Mas veja o que foi que aconteceu com Ana. É o destaque da história aqui. Depois dela ter sido agraciada por Deus, ter potencializado essa graça em ofertar o seu único filho a Deus, qual foi o resultado disso? Lá em 1 Samuel 2, 20 e 21. 1 Samuel 2, 20 e 21 diz assim: Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Ana não abandonou Samuel. Todos os anos ela ia lá, levava roupa para Samuel, certamente levava alimento, outras coisas, né, para festejar com aquele jovem que já estava crescendo. E ela teve outros filhos, como diz o texto aqui, teve ainda mais 5 filhos diante desta grande graça. Então o poder da graça, irmãos, ele não pode ser medido, ele não pode ser comparado com nada. O poder da graça é imenso, e quando nós provamos esse poder e fazemos uso desse poder, certamente seremos muito fortes, teremos um poder grandioso de poder ajudar outras pessoas. Então é importante que cada mãe busque esta graça de Deus, busque o favor de Deus, mesmo não merecendo, que essa é a verdade. Nós não merecemos nada de Deus, mas tudo que você pedir a Deus, em fé, em obediência, em nome de Jesus, Ele concederá os desejos do teu coração, desde que todos estes pedidos sejam conforme a vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. A segunda mãe no Antigo Testamento, eu quero destacar, é uma mãe também bastante conhecida, a mãe Joquebede. E o poder da Joquebede é a sua bravura, uma mulher corajosa. Veja por que Joquebede era uma mulher brava e corajosa. Joquebede é um nome hebraico que significa Jeová é glória. Ela foi uma mulher muito corajosa. Quando o faraó deu um decreto determinando que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos pelas parteiras, assim que nascesse, se fosse menino, era para as parteiras assassinar, as meninas poderiam deixar vivas. Por que Faraó estava exigindo isso? Lembra que o povo de Israel, eles chegaram até o Egito por conta de José. Só que José já tinha morrido e essa família, né, cresceu muito, se tornou uma grande nação, um grande povo. Faraó estava com medo dos israelitas. E aí, o que é que nós vamos fazer? Tantos homens, se esses homens se levantarem, guerrearem contra nós vamos ser destruídos. Faraó, por conta deste medo, deu então um decreto que matassem os meninos e deixassem viver as meninas. Joquebede, por sua vez, corajosamente decidiu que o seu filho, ela não iria permitir que fosse morto, mas ela iria criar o seu filho. Então ela arriscou a própria vida para que o seu filho vivesse e fosse
usado por Deus. O pouco tempo que teve seu filho ao seu lado, com bravura, ensinou-lhe o temor do Senhor e a importância da sua missão. Então Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Logo, Joquebede, o tempo pouco que teve, instruiu seu filho a temer a Deus, a respeitar o Senhor e por isso ter cuidado do seu povo. Moisés foi dedicado, nós vamos ver já um pouco mais adiante isso. Mas antes vejamos o fato do que ocorreu com Joquebede depois que a criança nasceu. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Êxodo 2, 1 ao 10. Foi-se um homem à casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-lhe por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o, pagar-te-ei o salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então imagina a coragem de Joquebede. Teve a criança que deveria ser assassinada no momento do nascimento, ficou com ela por 3 meses, pegou gosto, pegou carinho. Você que já teve um bebê nos seus braços, sabe como é o cheirinho do bebê, tão gostoso, chega lá vontade de dar uma mordida, né? Brincadeira. Mas é tão bom pegar um bebê no colo, sentir o cheiro, aquela pele tão macinha, é muito bom. O amor que a gente vai pegando desta criança. E depois de 3 meses ela tinha que tomar uma decisão. E agora? O que vou fazer? Foi uma decisão arriscada. Vou colocá-la em um cesto, colocá-la no rio, para que alguém encontre e possa assim criar o meu filho. E essa mulher corajosamente colocou essa criança nesse cesto, teve com todo cuidado para que esse cesto não virasse no rio, e mandou que a filha acompanhasse o cesto para ver qual seria o destino. E o destino já estava traçado por Deus. E naquele momento não foi coincidência, foi a vontade de Deus que a filha de Faraó estivesse ali, a tomar banho na beira do rio, e recebendo aquele cesto, teve compaixão daquela criança. Certamente Deus colocou essa compaixão em seu coração. E aí Miriam, a irmã de Moisés, do ladinho ali, como quem não quer nada, né? Ei, a senhora não precisa de ajuda para criar essa criança? Eu posso chamar uma ama de leite, uma hebreia para cuidar da criança, que era a própria mãe da criança. E ela traz a sua mãe
a mãe ali se coloca à disposição para fazer aquilo, arriscando a sua vida. Já pensou, se descobre que tudo aquilo era uma armação? Exatamente naquele momento, Joquebede perdeu o pescoço, Miriam certamente aconteceria o mesmo, morreriam as duas, e a criança também. Mas ela teve fé, confiou no Senhor e viu aquilo como providência de Deus. Naquele instante, então, Deus usou aquela situação para que Joquebede tivesse mais tempo com seu filho, e tendo mais tempo, pudesse ensiná-lo o temor de Deus. O texto afirma que ela devolveu a criança já grande. Isso quer dizer que ela teve bastante tempo para ensinar o menino. Não sabemos a idade, o texto não afirma, mas provavelmente aí entre seus 12 a 15 anos. Então a criança já estava robusta, já tinha conhecimento, então já havia sido preparado ali para a grande missão que Deus daria a ele. Lá, continuando aqui, vemos então Moisés tornou-se um grande homem, e sobre seus ombros fora dado a responsabilidade de libertar o povo de Deus da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida. A bravura de sua mãe foi visto em sua trajetória, que foi desafiadora, mas satisfatória pelo resultado que produziu. Então, assim como a sua mãe foi uma mulher de muita coragem, uma mulher brava, assim também Moisés agiu com a mesma bravura em confrontar o rei do Egito, o faraó. É interessante quando Deus aparece a ele em uma sarça ardente e diz que ele deveria libertar o povo, e ele diz: mas Senhor, e eu chegar lá e Faraó perguntar quem foi que me mandou, Faraó certamente não vai me ouvir. Disse: olha, quando chegar lá, você diz que o eu sou te mandou. Essa expressão que Deus usa é uma autoafirmação do Deus Todo-Poderoso. Então a expressão eu sou Todo-Poderoso. Então não havia ninguém mais poderoso do que Faraó na terra naquele período. E agora Deus estava afirmando: o grande eu sou me mandou libertar o seu povo. E Moisés estava com esta grande responsabilidade e certamente precisava de muita coragem para poder assumir esse desafio. E quando chega lá e faz todo o processo, Deus prova, tem lá as pragas do Egito e muitas coisas que acontecem. Quando o Faraó então decide libertar o povo, com que Moisés se depara? Com um grande mar. E agora? Como é que eu vou atravessar esse mar? Deus manda que ele entre no mar com um cajado na mão, e aquele mar se abriu e eles passaram de pé enxuto. Mais na frente eles tiveram que andar em um deserto, e Deus colocava durante o dia uma nuvem sobre a cabeça deles para protegê-los do sol, e durante a noite uma coluna de fogo para aquecê-los e proteger também dos animais que atacavam à noite. E Moisés conduziu esse povo durante um período de 40 anos. Imagina só, 40 anos levando esse povo, um povo teimoso, um povo que queria voltar para o Egito, um povo que reclamava de comida, um povo que reclamava da água, um povo que reclamava da demora, um povo que reclamava de tudo. Moisés foi um homem que assumiu esse papel de sua mãe. Quer dizer, a nossa identidade, a identidade que as mães transmitem aos filhos. Quantas coisas nós levamos para a vida, nós aprendemos no lar, na casa. Quantas vezes, eu lembro muito lá em casa, a minha mãe dizia uma frase muito corriqueira, que ela falava o seguinte: meu filho, as coisas que você faz em casa, você leva para a praça. Então, quando eu fazia coisa errada em casa, quando eu não era obediente, e ela me chamava a atenção e dizia: olha, seja obediente em casa, para que você seja obediente lá fora, para que as pessoas possam olhar para você e possam dizer como bom é essa criança, criança maravilhosa, é uma criança que todo mundo
alguém gostaria de ter ao lado, gostaria de criar, gostaria de levar para passear, para fazer as coisas. E eu lembro que aquelas palavras, irmãos, entraram no meu coração como algo muito importante. E até hoje eu tenho muito essa preocupação de ser saudoso, de ser educado com as pessoas fora de casa, conversar com as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Então essa prática é que eu aprendi com a minha mãe e eu levo para a vida. Como cristão também é importante nós sermos educados e sermos bem vistos aonde quer que formos. Assim Moisés recebeu da mãe dele a bravura e ele foi fiel até o fim da sua jornada. Êxodo 34, vamos ver no final da jornada de Moisés. Êxodo 34, 7. Êxodo 34, 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Vamos lá. 10, versículo 10 e 12. Então diz: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre a nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisas terríveis é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não seja por cilada, mas derribareis os teus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus fortes ídolos, porque não adorarás a outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faça aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em si, prostituindo eles com os deuses, lhe sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Deixa eu ver aqui, é só 10 e 12, mas vamos lá. Vemos aqui o grande desafio que Moisés enfrentou. Todos esses povos que eu acabei de citar aqui, esses nomes estranhos, eram nações que eles tiveram que enfrentar, tiveram que cruzar durante a caminhada até chegar à sua terra. E quando chegaram na terra, ainda encontraram um povo fortíssimo, um povo de guerra, homens grandes, e ainda assim Deus Todo-Poderoso concedeu vitória ao seu povo e deu a eles a terra que havia prometido. Muito bem, então Moisés, muito conhecida a história dele, e sabemos que o seu desafio foi grande, mas sua coragem, sua determinação e bravura, assim como sua mãe, fez com que ele levasse o povo até a terra. Infelizmente, ele não teve o prazer, a alegria de entrar na terra prometida por conta de uma desobediência. Deus mandou que ele falasse a rocha para que ela jorrasse água, e Moisés, irado com o povo, bateu na rocha. Aquela rocha representava Cristo, e por esse motivo Moisés foi julgado por Deus e não foi lhe dado o direito de entrar nesta terra. E aí então Moisés morreu antes, ele viu a terra, mas morreu antes de entrar nesta terra
prometida. Muito bem, vamos seguir adiante. A outra mãe, agora já no Novo Testamento, é Eunice, a mãe Eunice e o poder testificador. Eunice é um nome grego que significa a que alcança muitas vitórias. Apesar de seu nome ter origem grega, sua mãe era judia. Logo que recebeu a fé cristã, ensinou a sua filha, a mãe dela ensinou a ela a palavra de salvação vinda da parte de Deus. Eunice, por sua vez, fez questão de discipular seu filho Timóteo nos mesmos padrões bíblicos, testificando da vitória que é dada a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aí nós vemos lá Timóteo capítulo 2, no Novo Testamento. Abra aí, por favor, sua Bíblia. 2 Timóteo, é isso? Primeiro Timóteo, por favor. 1 Timóteo 2,5. Eu anotei errado aqui a referência, mas a referência é a seguinte: onde Timóteo fala da fé que observou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, a mesma fé que era observada também em Timóteo. Então, Timóteo, ele recebeu essa herança de fé. A sua avó foi uma mulher dedicada ao Senhor, a sua mãe, da mesma sorte, também teve uma vida consagrada a Deus, e ensinaram ele desde cedo a temer ao Senhor. Logo que ele encontra-se com Paulo, já tendo essa bagagem, já tendo este conhecimento, recebe com muita alegria o que Paulo tem a transmitir a ele, e logo passa a seguir Paulo, tornando-se então um discípulo que futuramente se tornaria um pastor, e estaria auxiliando Paulo no ministério e levaria adiante o ministério que Paulo havia iniciado. Alguém encontrou aí? 2 Timóteo 1,5. Obrigado. Deixa eu ler o texto. 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então Timóteo tinha essa herança de fé. Então era uma herança testificadora. Eunice foi o destaque dela, foi o seu testemunho. Então o testemunho que ela recebeu de sua mãe transmitiu também esse testemunho ao seu filho. Então Timóteo foi um servo usado grandemente por Deus, por ter recebido esse poder da sua mãe. Um testemunho vitorioso que Timóteo carregava não poderia se reservar somente a ele, e sim deveria ser transmitido para as futuras gerações, como fez a sua mãe e a sua avó, e posteriormente foi exortado por Paulo a fazer o mesmo. Aí sim, lá para 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, o que Timóteo recebeu da sua mãe foi justamente o que Paulo exortou para que ele desse continuidade.
Olha, esse poder que você recebeu da sua mãe de testemunhar, você faz o mesmo. Ensina a outros, para que estes outros ensinem a outros. Então, poder testificador, o poder daquele que recebe a palavra da verdade e pode transmiti-la a outros. Este é o poder que Timóteo recebeu de sua mãe e é o poder que ele levou para a vida e praticou com outros. E por fim, irmãos, para nós encerrarmos, quarta mãe, não poderíamos deixar de fora a mãe Maria e o poder da submissão. Irmãos, Maria foi uma mulher muito graciosa, assim como nós vimos, né, Ana sendo uma mulher graciosa, mas Maria também foi uma mulher muito graciosa. Graciosa porque ela foi muito abençoada por Deus. Há uma expressão que diz: Ave Maria, cheia de graça. Então essa expressão quer dizer que ela recebeu muitas bênçãos do Senhor. E estas bênçãos recebidas por Deus foi justamente por sua submissão, por ser ela uma mulher dedicada a Deus, por ser ela uma mulher que ouvia a palavra de Deus e se colocava debaixo do senhorio de Deus, para obedecer, para seguir, para fazer conforme a vontade do Senhor. Então Maria é um nome hebraico que significa elevada, amada e pura. Maria foi uma mulher agraciada por Deus, com o privilégio de dar à luz o unigênito Filho de Deus, aquele que é a luz do mundo. Imagina só, o poder mais visível em Maria é a sua submissão, que é demonstrada quando recebe a visita do anjo, afirmando a sua missão de mãe. Ela então se submete em adoração ao Senhor. Lucas capítulo 1, verso 46 e 47. Vamos lá rapidinho. Lucas 1, 46 e 47. O cântico de Maria. Depois que Maria recebe a visão do anjo, né, e afirmando que ela estaria grávida e daria a luz ao Filho de Deus, Maria então canta. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Então Maria foi uma mulher que reconheceu que precisava de salvação. Maria reconheceu que precisava de salvação. E esse reconhecimento se destaca no momento que ela recebe essa mensagem de Deus através do anjo. Logo, ela se coloca submissa ao Senhor. Estou engrandecida, estou muito feliz, porque Deus me escolheu. Não sei o porquê disso, mas entendo que foi a vontade do Senhor e me submeto a esta vontade. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, verdadeiramente feliz. Então Maria, em muitos momentos, nós podemos ver na Escritura esta sua submissão à vontade do Pai. Então ela se submeteu a Deus, fazendo a vontade do Senhor, coabitou com José, não teve contato até que a criança nascesse. Depois que a criança nasceu, ela então teve o seu contato normal com seu marido José, teve outros filhos com José. Maria teve muitos filhos, e assim Deus abençoou grandemente a vida de Maria. Teve ela a tristeza de ver a morte do seu filho, né, ali na cruz do Calvário, mas mesmo naquele momento, Jesus intercede a João que ele pudesse cuidar de sua mãe. Mesmo ela tendo filhos, ainda assim Jesus intercede para que João cuidasse de Maria, e Maria cuidasse também
de João. Mas lá em João, capítulo 2, versos 3 e 5, nós temos um dos fatos mais claros dessa submissão de Maria. Há então um casamento, Maria é convidada em Caná da Galileia, e nesse lugar Jesus também foi convidado junto com seus discípulos. Estavam eles então nessa festa de casamento. 3 dias depois, a festa já estava acontecendo há 3 dias, e então Maria percebeu um alvoroço ali próximo da cozinha. Provavelmente Maria tinha alguma ligação familiar. Por estar próximo ali da cozinha, ela tinha alguma ligação familiar, e ouviu então eles comentando que o vinho havia acabado. Maria foi até Jesus, intercedeu ao seu filho, que ele fizesse alguma coisa. Jesus disse que ainda não era chegada a hora, mas esperava que o pai fizesse a vontade dele. E ela então volta, e aí é o texto que nós queremos ler, verso 3 a 5, do capítulo 2 de João. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Até o 5. Muito bem. Então aqui Maria, ela transmite o seu único mandamento de Maria. Lembra disso? Maria deixou um mandamento. Qual foi o mandamento que Maria deixou? Fazei tudo o que o meu filho vos mandar. Então aqui Maria demonstra uma submissão à autoridade de Cristo. Cristo é Deus, Maria não é Deus. Maria foi agraciada por Deus. Maria foi uma mulher abençoada, maravilhosa, uma serva do Senhor. Foi tão serva que se submeteu à vontade de Deus. Esta mulher deve ser honrada, deve ser valorizada, mas nunca adorada. Maria não deve ser adorada, ela deve ser reconhecida como uma grande serva de Deus. Nós veremos ela lá no céu, poderemos abraçá-la lá no céu, mas ela não deve ser adorada, porque ela não é Deus. Ela deu a luz ao Filho de Deus, mas ela é apenas uma mulher humana, assim como nós somos humanos. Então Maria aqui reconhece a soberania de Deus e dá a Deus o lugar devido. Ela diz: olha, faça o que eu estou dizendo, deixa as talhas aí que meu filho vai fazer um milagre já. Imagina, você mãe, que soubesse que teu filho é o Filho de Deus, você tem poder sobre teu filho, você não iria dizer: ei, meu filho, levanta aí, vamos ali, bora, faz agora e transforma essas aguinhas aí que nós estamos precisando. Eu tenho certeza que você, como mãe, sabendo o poder do teu filho, ia fazer isso. Maria não, colocou-se em um lugar de submissão, reconhecendo que o tempo não era dela, o poder vinha de Deus e que Deus ia fazer conforme a vontade dele. E naquele momento, essa submissão destacou Jesus. E quando Jesus foi até aquele momento, transformando água em vinho, operando o primeiro milagre, tornando-se então conhecido dentre aqueles que ali estavam presentes naquela festa, que certamente levariam esse testemunho para diversos lugares. Maria então teve um papel fundamental no ministério de Jesus, sendo ela submissa à vontade de Deus e colocando Jesus no lugar devido, no lugar de adoração, no lugar em que ele merece, com honra e glória. Jesus, seu filho, seguiu seu exemplo e foi submisso ao Pai, realizando toda a obra determinada a ele, sendo fiel até o fim. Filipenses 2, 5 a 8. Estamos chegando ao fim, tenha paciência. Filipenses 2, 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus Cristo se submeteu ao Pai, se colocou debaixo da autoridade do Pai. Tudo o que ele fez aqui na terra foi com a permissão do Deus celeste, do Deus Pai. Então Maria deixou esse legado para Jesus. De tudo que ela ensinou a ele, este foi um dos maiores legados que ela deixou, e ele levou para o seu ministério e deixou um exemplo para nós seguirmos, fazer o mesmo. Assim, temos, irmãos, diante destes testemunhos destas 4 mulheres, claramente observamos que os seus filhos testemunharam da mesma forma. O poder que se destacou na vida dessas mulheres também pode ser visto na vida dos seus filhos. Então você, mãe, que hoje ouve esta palavra, saiba que o seu testemunho, a sua vida, tem uma grande importância no futuro do seu filho. Aquilo que o teu filho vê você fazendo, ele vai fazer também lá na frente. Então ensina o teu filho a fazer o bem, ensina o teu filho a temer a Deus, ensina o teu filho a guardar no coração a palavra do Senhor. Concluindo então, mães, potencializem seus poderes sob a poderosa mão de Deus, sendo por Deus usadas como instrumentos de transformação para seus filhos, deixando o exemplo a ser seguido. Então, este testemunho que vocês dão em casa vai fazer com que os seus filhos vivam suas vidas também testemunhando disso. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tito 2:3-5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Muito bem, que o nosso Senhor vos conceda a oportunidade de você deixar esse legado para os teus filhos, e o poder que Deus te dá, te concede, seja cada dia mais potencializado, para que você possa ser usado como instrumento de Deus na criação dos seus filhos e no testemunho que você dará a todos que te servem. Que Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te agradeço pela vida das mães aqui presentes, como as que nos assistem através da live. Te peço também, Senhor, me abençoar a todos nós aqui, Senhor, neste momento, diante desse testemunho destas mães, nós possamos, ó Pai, buscar a Tua vontade para as nossas vidas, buscando, Senhor, esta autoridade dada pelo Senhor, para cumprirmos esta grande missão de criar filhos conforme a Tua imagem, criar filhos, ó Pai, que honram e glorificam o Teu santo nome. Assim nos dá, Senhor, essa condição, tanto para as mães, quanto para os pais. E nós, filhos, sejamos também fiéis ao testemunho que recebemos dos nossos pais, para que possamos assim honrar e glorificar o Teu santo nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Feliz Dia das Mães para todas as mães.